Saudas irmãs e irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É interessante observar que a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em 1993, estabeleceu essa data por se preocupar com a instituição família. Por isso, essa data visa a promoção das famílias em relação a tudo que afeta a existência delas, como problemas sociais, realidades econômicas e assim por diante. Assim, em 1994, as Nações Unidas proclamaram esse ano como o Ano Internacional da Família, tendo como tema Família, Capacidades e Responsabilidades no Mundo em Transformação. Além de que a família foi concebida como a pequena democracia no coração da sociedade. Agora chegamos ao século XXI e já passamos 22 anos e não se sabe se a humanidade conseguirá se conscientizar da necessidade de salvar-se por causa das guerras, doenças, violências das mais diversas e agressões contra o ecossistema. Isso quer dizer que, se a humanidade continuar poluindo rios, mares, oceanos e a atmosfera e contaminar o solo e extinguir as espécies viventes, poderá não chegar ao século 22 ou se extinguir um pouco depois de chegar ao novo século. Claro que, na época, havia uma concepção sobre o termo família, porque desde a aurora dos tempos surgiram variados tipos de aglomerações familiares, além de que hoje novos modelos estão sendo definidos diante do modelo tradicional, que se conhece como pais e filhos. De fato, já faz algum tempo que filhos passaram a ser criados por avós ou tios, ou por cunhados de seus pais ou por outras pessoas, quando, devido a algo que tenha acontecido, se destrói esse núcleo tradicional. E isso pode ter ocorrido em decorrência de violência, acidente, pandemia, guerras e outras situações. Mas e o que a Bíblia relata sobre o tema família? Comecemos com Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. No caso aqui temos um modelo de família primitiva, formada por um homem e uma mulher apenas. E com o tempo, essa família aumentou. Vejamos Gênesis 4, 1 e 2. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão, Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Observamos assim um casal com 2 filhos. E em Gênesis 4, 25, o casal teve um terceiro filho, Sete, voltando o casal a ter apenas 2 filhos, Caim e Sete, porque Abel foi morto por seu irmão. Vejamos o texto. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Porém, surge uma questão interessante. O casal teve mais filhos? E teve filhas? Sim. A resposta se encontra em Gênesis 5:4. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Dessa forma, esse casal primitivo teve não apenas filhos, mas também filhas. E daí começou a gerar uma humanidade na região do Oriente Médio, segundo a Bíblia. Chegamos a Noé. Ao anunciar a Noé que algo aconteceria com o seu mundo, Deus ordenou que Noé construísse um barco e que teve a ajuda, é claro, de sua mulher, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas 3 noras. Vejamos o texto de Gênesis 6, 9, 10 e 18. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. O que observamos nesse relato é a questão de 4 famílias formadas, cada uma por um homem e uma mulher. Noé e sua esposa, Sem e sua esposa, Cã e sua esposa, e Jafé e sua esposa. Novamente, temos aqui a concepção da antiga família primitiva bíblica, ou seja, um homem e sua respectiva mulher. Tempos depois, chegamos a Abrão em Gênesis 11, 27 a 29.
E essas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscar. Pelo relato, Terá teve 3 filhos, Abrão, Naor e Arã. Porém, Arã morreu e deixou um filho. Também temos no relato que Abrão tomou para si uma mulher, Sarai, e Naor tomou para si uma mulher, Milca. Não há menção de que os irmãos tenham tomado para si mais do que uma mulher. Assim, 2 famílias foram formadas por um homem e uma mulher. No caso, Abrão e Sarai, Naor e Milca. Só que, tempos depois, temos um relato que, ao que parece, uma distorção ocorreu na família de Abrão, quando, sendo Sarai estéril, constrangeu sua serva Agar a ter um filho com o seu homem. E deve ficar claro que não houve aprovação divina para esse fato. Vejamos os seguintes textos em Gênesis 12, 2 e 7. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E apareceu o Senhor Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Em seguida temos Gênesis 13, 15 ao 16. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Depois em Gênesis 15, versículo 2 e 4. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Até aqui observamos as promessas de Deus para Abrão, que ele teria um filho com Sarai, mesmo que ele tenha duvidado e questionado a Deus. O que o próximo relato nos mostra agora é o que parece Deus não conseguiu convencer Abraão de que ele teria um filho com Sarai. E aí foi criado um grande problema. Vejamos Gênesis 16, versículos 1 a 4. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Os meses se passaram, o filho de Abrão nasceu, como relata Gênesis 16, 15 e 16. E Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome de seu filho, que Agar tivera, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz Ismael. Temos assim a consequência do ato de Abrão por ter duvidado de Deus e feito o que Agar o instruiu a fazer. Aliás, temos assim a consequência do ato de Abrão por ter duvidado de Deus e feito o que Sarai o instruiu a fazer. Isso trouxe uma muralha na comunhão entre Deus e Abrão. E só observamos o último versículo do capítulo 16 e o primeiro versículo do capítulo 17, teremos algo interessante. Abrão tinha 86 anos de idade quando Agar teve a Ismael no último versículo do capítulo 16. E quando Deus volta a dialogar com ele, no versículo 1 do capítulo 17, Abrão tinha 99 anos de idade. Ismael então tinha cerca de 13 anos de idade. Foi o que Abrão conseguiu, por ter duvidado de Deus e praticado um grande pecado, para ter um filho não crendo nas promessas dele. E devemos também entender que o lado do Agar, por ela ser uma escrava, mesmo que não quisesse ter um filho, ela foi forçada por Sarai na conivência de Abrão.
Há quem possa dizer que Agar teria aproveitado a ocasião para se dar bem. Porém, ela sabia que mesmo que Abrão não tivesse um filho com sua mulher, um filho de escravo jamais herdaria os bens do pai. Vejamos a repreensão de Deus para com Abrão, quando voltou a dialogar com ele. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. No próximo relato, Deus novamente diz a Abrão que ele terá um filho com Sarai. É o relato de Gênesis 17, 15 e 16. Disse Deus mais a Abrão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, rei de povos sairão dela. Mesmo assim, Abraão duvidou novamente e riu ao ouvir de Deus que ele teria um filho com Sarai, porque ambos já não eram novos. Vejamos o relato de Gênesis 17, 17 a 19. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se, e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara da idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: Quem dera que vive Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. E Deus ainda disse mais para Abraão em Gênesis 17, 21. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz nesse tempo determinado, no ano seguinte. E foi o que aconteceu conforme os relatos de Gênesis 21, 2 e 5. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Esse evento termina com a concretização da promessa que Deus fizera e que Abraão não crera. O que acontece aqui é que o velho Abraão rompera com a instituição familiar primitiva a ter um filho com a serva da velha Sarai, Agar. Assim, já não era mais um homem e uma mulher, mas um homem e duas mulheres. E aí temos quem defenda um modelo monogâmico de família e quem defenda um novo modelo, ou seja, a bigamia ou poligamia, com duas ou mais mulheres. Entretanto, não podemos afirmar que novos modelos tinham aprovação divina, porque ao estudarmos o Antigo Testamento, observamos tristes histórias que aconteceram e que trouxeram consequências para a posteridade. E para saciar a curiosidade de alguém, por que Deus mudou o nome do casal Abrão e Sarai? No hebraico, Abrão é pai exaltado, uma espécie de semideus, e Sarai em hebraico é contenda. E Deus queria começar a formar uma nação e não dava para se associar com um semideus. Assim muda para Abrão, pai de muitas nações. E nesse caso, Abrão não podia estar associado com uma contenda, e por isso muda-lhe o nome para Sara, princesa. Vamos agora para o neto de Abrão, Jacó, que teve duas mulheres e duas concubinas, e com isso formou um modelo familiar bem conturbado, fugindo da monogamia, por assim dizer. É o texto de Gênesis 35, 22, a parte B, até o 26. E eram 12 os filhos de Jacó, os filhos de Lia, Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi, e Judá, e Issacar e Zebulon, os filhos de Raquel, José e Benjamim, e os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali, e os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gad e Aser. Esses são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padarã. Pelo visto, Jacó, diferente de seu avô Abrão, que duvidou de Deus e teve um filho com a serva de sua mulher Agai, ou seja, e que teve a Ismael, Jacó assim teve filhos com duas mulheres, Lia e Raquel, e suas concubinas Zilpa, serva de Lia, e Bila, serva de Raquel. E pelo texto, Jacó teve 6 filhos com Lia, 2 filhos com Raquel, 2 com Zilpa, serva de Lia, e 2 com Bila, serva de Raquel. Dessa forma, Jacó fugiu mais ainda do modelo primitivo monogâmico de família de Adão, Noé e seus filhos, como Abrão fizera e tinha sido penalizado por isso.
Se não bastasse o que Jacó havia cometido, algo terrível ocorreu, como atesta Gênesis 35, 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Houve um incesto na família de Jacó. O filho primogênito de Jacó, ou seja, Israel, traiu seu pai ao se relacionar sexualmente com Bila, concubina de seu pai. Não se sabe por que ele fez isso, se foi seduzido por ela, ou se quis se vingar do pai, ou porque foi influenciado por costumes de outras nações ou outro motivo. Mas o fato é que o pecado gera pecado e Jacó sofreu consequência do próprio pecado que semeou a partir de seu modelo de família distorcida. E novamente, para saciar a curiosidade de alguém, por que Deus mudou o nome de Jacó para Israel? Jacó em hebraico é embusteiro, como se fosse um golpista. E foi isso que ele fez. Nasceu agarrado ao calcanhar do irmão Esaú, já querendo passar-lhe a perna. Depois, com um guisado, convenceu seu irmão a ceder-lhe o direito à primogenitura. Depois, convencido pela mãe, colocou as vestes de seu irmão Esaú, pôs peles de animais nos braços e confirmou ao pai que ele era Esaú e não Jacó, porque a sua voz o denunciava. E mais adiante, aplicou estratégias para ir tomando rebanhos do sogro Jetro. Já Israel é aquele que luta com Deus, ou seja, ao lado de Deus. Nisso se observa que Deus não iria se associar a um golpista, um embusteiro, mas alguém que luta ao seu lado. Chegamos a José, filho de Jacó, que seguia o modelo primitivo monogâmico de família, ao ter apenas uma mulher e 2 filhos. E isso pareceu bom a Faraó, que o colocou como segundo em comando em todo o Egito na época. Vejamos o relato de Gênesis 41, versículos 44 e 45, 50 a 52. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José de Zafenate Paneia e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E no segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Por esse relato, se observa que Jacó foi monogâmico, tendo apenas uma mulher e com ela 2 filhos. Foi assim, fiel ao modelo de família primitiva de seus antepassados, mesmo vivendo no Egito, com outra cultura e influências reinantes. E mesmo que Faraó lhe concedesse a possibilidade de que ele tivesse um harém de mulheres, ele preferiu ser um homem de uma só mulher. Vamos agora a Moisés. Tempos depois, ele também seguiu o modelo primitivo monogâmico de família, como atesta Êxodo 2, 16 e 18 a 22. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que hoje tornastes tão depressa? E elas disseram: O homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância e deu de beber ao rebanho. E disse a suas filhas: E onde está ele? Porque deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. Em seguida, temos a menção ao segundo filho de Moisés, em Gênesis 18, de 1 a 6. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ela enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: Eu fui peregrino em terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, porque disse: O Deus de meu pai foi por minha ajuda e me livrou da espada de Faraó.
Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Chegamos ao final do primeiro vídeo de 2 sobre esse tema e sabemos que hoje não é diferente porque vários modelos de famílias foram concebidos no decorrer dos séculos e cada um desses modelos tem seus simpatizantes e seguidores. E quem busca seguir esse modelo primitivo bíblico monogâmico tem se tornado alvo de zombaria por quem prefere outros modelos. E ainda somos taxados como pessoas preconceituosas e que insistem em seguir um modelo arcaico, careta e ultrapassado. Não é fácil, minhas irmãs e meus irmãos? Assim, oremos. Senhor Deus, obrigado por podermos aprender um pouco mais da Tua Palavra e refletir nas verdades que há nas Sagradas Escrituras. Continua iluminando nossas mentes e corações e nos ajudando a nos posicionar nesse mundo. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe e que possamos sempre aprender algo mais com esses vídeos que são para a nossa edificação.